Finalizado o livro 2 de Modao Zushi, da Mo Xian Tong Xiu. E se você caiu de paraquedas e não sabe o que é Modao Zushi é um romance chinês, danmei, do estilo xianxia, que mistura ficção com mitologia chinesa. Esse livro número 2, a gente tem, para quem gosta de ler Modao Zushi pensando só no romance, esse livro 2 costuma ser um pouco mais cansativo, porque nós temos muitos flashbacks nessa história. O livro inteiro é praticamente flashbacks do passado, de todas as questões políticas, ascensão e quedas de clãs. Então, para quem gosta de ver a interação Wei Wuxian e Lan Guanji, esse é um livro extremamente cansativo. A gente tem migalhas de romance nesse livro, mas ele é basicamente de flashbacks. Esses flashbacks acontecem tanto pelo Wei Wuxian, relembrando como foram os fatos do passado, mas também nós temos o Wei Wuxian praticando uma técnica de empatia. Cada clã tem a sua técnica para se comunicar com os mortos, e a técnica que o Wei Wuxian mais gosta é a técnica da empatia, aonde ele cede o seu corpo para que um espírito, uma alma, entre e fale com ele e mostre o que essa alma sofreu. Esse começo do livro 2, ele tem um dos arcos mais pesados e difíceis de ler de Modao Zushi, que é o arco da cidade Yi. Aqui a gente já começa, o livro número 1, ele finaliza já nesse arco, com o Wei Wuxian e o Lan Guanji chegando nessa cidade Yi. E aqui nós temos o Wei Wuxian fazendo a técnica da empatia para entender o que estava acontecendo naquela cidade. Esse é um arco mais difícil porque a gente não entende muito bem como ele se encaixa no todo. A gente não consegue entender como aquela história do Shu Yang e do Xiao Xinchen se encaixa e se entrelaça na história do Wei Wuxian. Para muitas pessoas, ela parece ser uma história totalmente à parte e paralela, apesar de que a gente tem a figura do Shu Yang sendo mostrada na história, né, em alguns pontos da história, principalmente na queda do clã Wen. Mas ela é uma história muito apartada. Quando a gente vai pesquisar sobre esse arco da cidade Yi, algumas pessoas acreditam que sim, que essa é uma história apartada que a NXTX colocou na história simplesmente porque eram personagens do passado dela. A gente sabe por falas da própria autora que esses personagens já existiam desde que ela era muito nova. Então, antes de Modao Zushi existir, esses personagens da cidade Yi já existiam e ela quis introduzir esses personagens dentro desse universo. É muito difícil ler porque nós temos mais de 100 páginas do Xiao Xinchen sofrendo horrores na mão do Shu Yang. É revoltante você ler o quanto o Shu Yang consegue destruir a vida do Xiao Xinchen e do amigo dele. Então, assim, é realmente um sofrimento tão grande que você se pergunta por que colocar nessa história. Eu consegui fazer o paralelo de enxergar o seguinte: nós temos no primeiro livro, a gente consegue enxergar o passado do Wei Wuxian enquanto patriarca de Yilin e esse renascimento dele como Mo Xuanyu. Porém, o único laço entre um cultivador e o cultivo demoníaco é o Wei Wuxian. E as pessoas encaram ele como a personificação do mal pelo fato dele utilizar o cultivo demoníaco. Eu consigo enxergar que, na verdade, o Shu Yang ele foi colocado nesse universo para que a gente consiga enxergar um cultivador realmente ruim utilizando o cultivo demoníaco. Porque o Shu Yang também é conhecido por ser um seguidor do patriarca de Yilin.
Ele utiliza o cultivo demoníaco, ele é o segundo maior cultivador que consegue dominar esse cultivo, depois do próprio Wei Wuxian. Então eu consigo enxergar que, na verdade, ele foi colocado para a gente fazer um paralelo, né? Olha aqui alguém que realmente utiliza o cultivo demoníaco e que é ruim. É meio que para dar traços de bondade no Wei Wuxian. Esse foi o paralelo que eu consegui enxergar, porque na verdade ela é uma história totalmente apartada, então a gente não tem a figura do Wei Wuxian e do Lan Wangji nesse universo aqui, nesse flashback da cidade Yi, né? Que a gente vê, algumas pessoas fazem um paralelo de que o Shu Yang e o amigo dele seriam uma outra versão do Wei Wuxian e do Lan Wangji, caso eles não tivessem, se não tivesse dado certo entre muitas aspas, a vida dos dois, porque a gente sabe que o Xiao Xinsheng aqui, ele morre, né? Então, algumas pessoas encaram o Xiao Xinsheng e o amigo dele como sendo uma outra linha temporal de Wei Wuxian e Lan Wangji, mas eu não acredito que essa foi a intenção da autora ao colocar esse universo aqui. Ele é tão paralelo e tão destacado da história que realmente você fica se perguntando se ele precisaria existir. Ele precisa existir pra gente ficar com dó desses personagens, mas eles não têm muita relevância e não traz muita informação para a história como todo da queda e ascensão do patriarca de Lin, da morte dele e de toda essa redenção que a gente consegue enxergar nessa segunda vida de Wei Wuxian. Esse livro, ele é muito focado no passado. Só que a gente tem cenas de refresco, né? E os refrescos que nós temos em Modal Zushi são as cenas icônicas do Lan Zhan bêbado. Gente, eu sou fraca pra bebida, mas esse homem aqui tá pra nascer. Ele bebe um copo de bebida e ele já fica extremamente embriagado a ponto de não lembrar nada do que faz. Então, entre um flashback terrível e outro, entre uma memória do passado e outra, a gente tem os refrescos de um Lan Zhan bêbado e uma cena que a gente pode considerar polêmica, né? A gente pode levar para o lado, vamos militar nessa situação, mas eu enxergo pelo olhar muito fofo e bonito. Mas assim, a gente tem um Wei Wuxian beijando um Lan Wangji bêbado, né? Podemos levantar uma bandeirinha vermelha aí para o nosso Wei Wuxian, mas a gente tem esse refresco dessa cena linda que é o Wei Wuxian não resistindo e beijando um Lan Zhan embriagado. E com certeza ele não vai se lembrar no dia seguinte. Eu acho que isso ajudou o Wei Wuxian a tomar essa atitude, essa iniciativa. Mas, como esses refrescos são poucos, essa cena deles dois continuando na busca do corpo, né? Na verdade, o que eles estavam fazendo nesse momento aqui, eles continuam na busca para descobrir quem é o corpo, que ele já tem todo o corpo, que falta só a cabeça. Então, eles continuam nessa busca de descobrir quem é o amigão deles, que é o dono, falta só a cabeça para eles descobrirem quem é o dono do corpo. E aí eles acabam chegando na Torre da Carpa Dourada, que é onde mora o clã Jin, que é o atual clã predominante, o clã líder de todo esse universo, que foi o clã que derrubou o clã Wen no passado. Nesse segundo momento aqui, quando a gente chega na Torre da Carpa Dourada, a gente tem o segundo momento de empatia, é uma empatia forçada do Wei Wuxian, porque ele acaba descobrindo quem é o dono da cabeça. Ele faz, na verdade, ele acaba fazendo, na verdade, uma segunda técnica, que é a metamorfose de papel. Nessa técnica, ele coloca o espírito dele numa forma de papel, né, num pedacinho de papel, desenhado com o corpo, e ele consegue controlar esse pedaço de papel.
Essa segunda técnica, apesar de extremamente fofa e ser traçada de uma forma muito divertida, é uma técnica extremamente perigosa, porque na verdade, quando a sua alma tá naquele corpinho de papel, se o corpinho de papel for destruído, a sua alma é destruída junto. Então aqui a gente consegue enxergar de uma forma muito menos pesada o quanto o Wei Wuxian ele domina técnicas extremamente perigosas e sombrias, né? Essa metamorfose de papel é uma técnica que ninguém usa porque ela é muito associada ao cultivo demoníaco. E ela é extremamente perigosa, você colocar sua alma num pedaço, uma coisa tão frágil quanto um pedacinho de papel. Mas o Wei Wuxian acaba fazendo isso para tentar andar dentro lá do clã Jin e tentar descobrir alguma coisa que ligue ao corpo que eles estão procurando. E é aqui que a gente tem o terceiro flashback, através dessa possessão forçada, onde ele descobre que, na verdade, e eu vou deixar esse nome escrito aqui no vídeo, porque, assim, todos os nomes desse livro, eu falo como se escreve, né? Então, assim, se você fala mandarim e eu estou falando errado, desculpa, mas, assim, eu não faço ideia de como fala o nome desse homem. O corpo do amigão deles é do Nie Minjue, que é do clã Nie, que derrubou o clã Wen junto com o clã Jin. Então aqui a gente começa praticamente mais de 100 páginas, quase 200 páginas, de um flashback de uma história onde conta toda a queda do clã Wen, toda a forma como Jin Guanhao, acabou enganando o Nie, enganando o clã Wen, enganando o clã Jin atualmente. Ô, menina, isso é falsa, vovó. Menina! Vovó. Deixa de ser falsa! Vovó. Falsa! Vovó. Então, assim, a figura do Jin Guangliao começa a ser colocada nesse cenário, nesse flashback de politicagem e de situações bem pesadas, de brigas, guerras e mortes. Então, a gente tem uma parte da história extremamente pesada e maçante para quem não gosta desse cenário político, mas que eu achei extremamente interessante. Quando a gente acaba essa empatia forçada, onde o Wei Wuxian enxerga todo o passado do Nie e descobre como ele morreu, né? Como é que ele foi gradativamente morrendo e sendo enganado pelo Jin Guanhao, a gente acaba no momento em que o Wei Wuxian ele é desmascarado. Enquanto ele estava naquela sala com o corpinho de papel, ele acaba descobrindo a cabeça do Nie e acaba descobrindo também que a espada dele, do patriarca de Yilin, estava também nesse mesmo lugar. Todos esses artefatos sobre o poder do Jin Guanhao. Então, ele acaba descobrindo a espada e aquele corpinho de papel consegue pegar a espada porque ele está sendo atacado pelo Jin Guanhao. Quando ele pega essa espada, ele consegue sacar a espada e brigar com o Jin. E ele percebe que o Jin fica chocado com aquele fato. Ele acaba se defendendo, sai dali, volta para o seu corpo e junto com o Lan Wangji e outras pessoas, ele pede para o Jin Guanhao reabrir essa sala. É claro que quando o Jin reabre essa sala, a cabeça já não está mais lá. E nós temos eles perguntando e querendo questionar pro Wei Wuxian como é que ele sabia que aquela sala existia, se aquela era uma sala secreta, e acabam encurralando o Wei Wuxian no canto, né? Ele, nesse momento, a gente precisa entender que ele estava na forma do Mo Xuanyu, então ele não estava com a sua aparência de Wei Wuxian. Só que nele, enquanto ele é encurralado num canto, ele acaba sacando a espada e lutando contra aquelas pessoas. Nesse momento ele se revela, porque quando o patriarca de Yilin tinha morrido, a espada se selou na sua capa e ninguém conseguia sacar a espada. E eles acreditavam e eles tinham certeza que a única pessoa que conseguiria sacar a espada seria o próprio Wei Wuxian.
Nesse momento que ele saca a espada, as pessoas percebem que aquele Mushu Hanyu tinha sido possuído pela alma do Wei Wuxian, e aí começa, nesse momento presente, toda uma busca e toda uma movimentação para voltar a destruir o patriarca Jilin, que é o fundador do cultivo demoníaco. Só que aí sai do passado e a gente volta para um outro flashback. Nesse momento já não é mais por técnica de empatia, mas sim porque o Wei Wuxian está mostrando pra gente um momento no passado. E aqui entra a questão mais interessante desse livro. Ele sempre acaba com flashback. Pelo menos o primeiro acabou com flashback, o segundo acabou com flashback, e ele acaba com flashback inacabado. Então, quando você acaba o livro número 2, você já tem essa necessidade absurda de ler o livro 3 para você continuar essa história que está sendo contada para você nesse flashback. E aqui a gente tem eu chamo esse momento de Gruta da Tartaruga, porque eu não faço ideia de qual é o nome da situação. Eles voltam para o passado, o Wei Wuxian e o Jian Cheng estão no passado, eles são convocados pelo clã Wen para serem treinados pelo clã Wen, e eles acabam sendo colocados nessa gruta para matar um monstro que é uma tartaruga gigante. E entre várias situações, a gente tem nesse momento a explicação de algumas informações que a gente já sabe. Por exemplo, como é que o Wei Wuxian ganhou aquela marca de brasa no peito? Mesma marca que o Lan Jian tem, que a gente sabe que o Lan Jian tem agora no presente. A gente consegue ver também a cena da música que fez o Lan Jian reconhecer o Wei Wuxian, que é uma música que ele só toca para o Wei Wuxian dentro dessa gruta. O Lan Jian fez essa música, ele toca só para o Wei Wuxian dentro dessa gruta quando só estavam os dois. Então não tinha nenhuma forma de outra pessoa conhecer essa música além deles dois. Por isso que quando o Wei Wuxian toca a flauta, o Lan Jian já descobre automaticamente quem ele é, porque é uma música que só os dois conheciam. Que lindo, cara! Que lindo! Ai, que lindo! Aqui a gente tem também, nesse final do livro, o começo da explicação de por que o clã Wen odeia tanto o clã Jiang. Foi uma série de situações que aconteceu nessa gruta que fez o clã Wen querer acabar com o clã Jiang. E aí a gente tem o final, termina com a invasão do clã Wen no clã Jiang e começa o que a gente já sabe que é o extermínio do clã Jiang. E a Madame Yu e o pai do Jian Cheng também morrendo nessa situação. E tudo isso porque o Wei Wuxian não conseguiu ver uma injustiça e ficar quieto. Aqui entra muito o debate moral de, na minha opinião, assim, você sacrificaria uma pessoa para salvar uma humanidade? Já percebemos que o Wei Wuxian não, né? E eu também não, porque na verdade que foi para proteger de uma injustiça que ele acabou tendo ódio de todo um clã poderoso. Algumas pessoas entendem que ele foi egoísta, que ele queria dar uma de herói, mas eu não consigo enxergar dessa forma. Eu consigo realmente enxergar o Wei Wuxian tendo uma atitude muito rápida, que é de proteger tanto a menina que estava sendo perseguida pela empregada do clã Wen, mas também um Lan Jian que se colocou na frente daquela menina e não iria sair. O Wei Wuxian conhece Lan Guanji e ele jamais sairia, né? Então a gente tem aqui, a gente começa a enxergar o quanto esse clã Wen era terrível, o quanto ele foi abusivo no seu poder, e é nesse momento que eu falo que eu tive uma sensação de Game of Thrones absurda, né? Eu falo que, assim, a gente tem um clã Wen que se parece muito com os Lannisters, né? Que querem a qualquer custo tomar o poder de todo aqueles clãs, né?
A gente tem um Jiang Wanliao, que é uma pessoa comum, a gente pode até colocar da seguinte forma, ordinária, né, simples, sem nenhuma época em que as pessoas tinham aquela questão do poder físico, quanto maior o seu cultivo, mais importante, mais forte você era. E o Jiang Wanliao era uma pessoa com cultivo baixo, extremamente ordinária e fraca, só que extremamente ardilosa e inteligente. E ele se parece muito, muito, muito com o Mindinho. A semelhança de atitudes dele com o Mindinho é absurda. O Mindinho também, para quem conhece as Crônicas de Gelo e Fogo, também conhecida como Game of Thrones, ele é uma pessoa que vai sobrevivendo e ganhando poder pela pura astúcia. Porque ele não era forte, ele não era influente, ele não era nada. Ele era simplesmente muito sagaz. Então, a gente tem essa semelhança gritante entre o Jiang Wanliao e o Mindinho. Outro fato que me faz associar muito Modal Zushi com Game of Thrones, e eu nem tô falando que foi uma cópia, que foi um plágio, eu tô falando que existe traços da história de Game of Thrones dentro desse universo de magia e ficção chinesa, que é delicioso de você enxergar um Game of Thrones de uma forma de fantasia chinesa, mas são características de personagens. Outra semelhança muito grande que eu encontrei entre Modal Zushi e Game of Thrones é o fato de que várias situações acontecem porque simplesmente a mãe do Jiang Cheng odeia o Wei Wuxian. O Wei Wuxian, ele foi adotado pela família Jiang, porque ele era filho de um amigo do pai do Jiang. Então, assim, ele foi adotado pela família Jiang e a mãe, a Madame Yu, odeia o Wei Wuxian. E meio que esse ódio acaba desencadeando uma série de situações. Quando ela fala que ela odiava o Wei Wuxian e que sabia que a família dela ia destruir, ele ia destruir a família dela, eu lembrei muito da Catherine falando eu não lembro para quem ela fala, mas ela se sentia culpada porque parece que tudo que tinha acontecido só aconteceu porque ela não conseguia amar uma criança sem pai, né? Ela sentia como se tudo aquilo tinha acontecido porque ela odiava o Jon Snow. Então a Catherine tinha aquela questão de odiar o Jon Snow. Muitas coisas em Game of Thrones acontecem por conta desse ódio sem sentido. E em Modal Zushi a gente também tem essa figura do Wei Wuxian, que acaba sendo adotado pelos Jiang, odiado pela Madame Yu, e uma série de outras situações também vão acontecendo. A politicagem daquele reino, as cabeças rolando, toda aquela trama por trás do poder de pessoas armando para ganhar o poder um do outro, isso tem muitos traços de Game of Thrones, de Crônicas de Gelo e Fogo. É claro que eu não tô falando que foi um plágio nem nada do gênero. Não temos referência e nem indícios de que a Mo Xiangtong-Xiu utilizou características de Game of Thrones para escrever Modal Zushi. Pode ser que sim, pode ser só uma coincidência fatídica, mas é muito gostoso ler esse livro olhando toda essa trama política que acontece na frente do romance, e essa é a posição que a gente precisa enxergar para ler Modal Zushi. A trama política de reinos e clãs caindo e se sucedendo, ela acontece na frente do romance. A gente tem Wei Wuxian e Lan Wangji envolvidos em tramas extremamente políticas e pesadas de quedas de reino, e o clã Lan também foi massacrado pelo clã Wen, né? Ao mesmo tempo que o clã Jiang. Então os dois têm esse laço de ódio e eles acabam se unindo tanto pelo amor que o Lan Jiang tem pelo Wei Wuxian, mas também por essa sede e essa necessidade de descobrir o que aconteceu, né? A gente tem muito um Lan Jiang que fica sempre ao lado do Wei Wuxian
Meio que porque ele sabe o que aconteceu depois da morte do patriarca de Yilin. O Wei Wuxian não sabe, mas ele sabe o que aconteceu, ele sabe que o cultivo demoníaco continuou, ele sabe que muita coisa errada continuou acontecendo, então ele consegue fazer essa relação de que tudo que aconteceu naquela época no passado não foi culpa do Wei Wuxian, e ele acaba tentando ajudar o Wei Wuxian a desvendar esse mistério que ainda ronda essa questão do cultivo demoníaco, a queda do patriarca de Yilin, a queda de todo aquele reino. E por que que o clã Jiang agora, na figura de uma pessoa que já tinha, e aí a gente precisa entender isso, né, no final dessa história. A gente ainda não tem a comprovação dos fatos de que o Jiang Guangliao, ele é realmente o culpado de tudo isso. Mas a gente já tem um indício de que, assim, ele se infiltrou no clã Wen e derrubou o clã Wen por dentro. Ele se associou a Nie, ao clã Nie, e acabou assassinando o líder Nie. E agora ele tá dentro do clã Jin, porque na verdade ele era um filho bastardo do chefe do clã Jin. E ele acabou virando o sucessor nessa passagem de poder. Então, assim, esse livro 2 tem uma politicagem muito gostosa, ele tem cenas muito boas de se ler, mas para quem está interessada única e exclusivamente no romance, certeza que esse vai ser um dos livros mais entediantes que tem em Modal Zushi. Algumas pessoas, conversando com uma amiga, ela estava falando assim, eu admiro quem lê Modal Zushi pelo romance, porque na verdade a gente tem migalhas de romance dentro de 4 livros inteiros, porque Modal Zushi, ele gira em torno daquela politicagem dos clãs. E lendo o livro 2 eu consigo realmente ter essa sensação. É porque na verdade essas migalhas são tão gostosas que a gente acaba se satisfazendo com essas poucas cenas bonitinhas que acontecem entre Wei Wuxian e Lan Wangji. Esse livro 2 é sensacional. O livro 3 já tem pintas de que será destruidor, porque a gente tem um presente do Wei Wuxian sendo perseguido por todos os outros clãs, e no passado a gente tem a lembrança do massacre do clã Jiang e de tudo o que aconteceu entre Jiang Cheng e Wei Wuxian depois disso, e é realmente terrível. Então, assim, eu acredito que o livro 3 vai ter uma camada de cinza muito grande, vai ser um livro mais dark, mas ele é essencial para que a gente chegue nesse final dessa trama toda que vai acontecer no livro 4. É isso que eu tinha para falar sobre Modal Zushi. Espero que vocês tenham gostado. E se leu Modal Zushi, deixa aqui nos comentários para falar se você gosta desse livro 2, se você gosta desses flashbacks, dessa história de politicagem por trás, ou se você suporta só para ver Lan Jiang e Wei Wuxian juntos. Totalmente compreensível. Eles são lindos juntos. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.